Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Tecnologia em Soldagem. Espero que vocês estejam gostando das nossas apresentações, que curtam, deixem seu like e sobretudo se inscrevam no canal para facilitar o recebimento de novos vídeos. Bem, hoje nós iremos falar, atendendo a pedido dos nossos seguidores, sobre a conceituação fundamental do que seja soldagem. Essa conceituação não se trata apenas de uma questão terminológica, mas de princípios que regem a questão da produtividade e a questão da qualidade. Bom, o primeiro ponto a considerar é que soldagem se refere a um processo de união de dois ou mais elementos, por exemplo. E essa união, ela pode ser produzida com a adição de um terceiro material, um quarto material, ou sem adição, pela fusão localizada proporcionada por um caldeamento entre um material e outro. É o que nós chamamos tecnicamente de solda autógena. Além disso, a soldagem ela pode ser produzida com o objetivo de depositar um material que confira ao metal de base propriedades específicas, como por exemplo, resistência à corrosão, resistência à abrasão, resistências mecânicas específicas e outras propriedades. A soldagem pode ser também aplicada para que nós façamos uma reconstituição dimensional de superfícies que foram desgastadas pelo uso. É importante ter em mente que essa união de dois ou mais materiais, essa deposição localizada para a reconstituição dimensional ou revestimento superficial, ela só é possível através de uma fonte de calor, uma fonte de energia que se faz através, por exemplo, de uma chama no processo oxiacetilênico ou oxicombustível, no arco elétrico, nos processos a eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG, arco submerso, ou outras fontes como solda laser, solda por resistência ou outras. Essa fonte de calor, seja na união ou no revestimento, ela vai produzir essa fusão localizada, obviamente, e uma alteração da estrutura do material pela imposição do calor. É o que nós chamamos de zona termicamente afetada. Então nós temos o metal de base, a zona termicamente afetada e a zona de fusão, que é a região onde houve a deposição de material fruto do metal de adição e da diluição do metal de adição com o metal de base nessa região. Essa imposição de energia para produzir essa fusão localizada, obviamente que ela precisa ser controlada, porque um calor em excesso vai alterar a estrutura do material, vai deixar tensões residuais em excesso e muitas vezes produzir também uma distorção, uma deformação do material. Se nós usamos energia de menos, não vamos conseguir dar uma característica fundamental, que é a de continuidade do material, da junta soldada ou do depósito de revestimento, gerando as famosas descontinuidades, que são os poros, as mordeduras, as faltas de fusão, faltas de penetração, inclusões e outras, que são tratadas assim que excedem os limites aceitáveis como defeitos. Então, essa modulação da energia, obviamente associada com outras características do processo, vão determinar a questão da qualidade e, obviamente, da produção dessa soldagem. Nós trataremos disso nos próximos vídeos. Se você está gostando, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, mande sugestões de assunto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vamos trazer para vocês um dos mais recentes avanços no que diz respeito ao tratamento
da junta soldada. Todos nós sabemos que os projetistas, ao calcular as espessuras, ao determinar as características dos metais de base, das juntas soldadas e seu necessário dimensionamento e morfologia, levarão em conta todos os esforços e as exposições a que estarão submetidos o equipamento, a estrutura que ele está projetando, especialmente no que diz respeito aos esforços de fadiga, ou seja, a resposta que esse equipamento terá que dar a todos os carregamentos estáticos ou dinâmicos durante a sua utilização. Nós sabemos que toda junta soldada deve obedecer a critérios específicos de qualidade, especialmente no que diz respeito à sanidade, a acabamento e outros aspectos dimensionais. No entanto, na análise das causas de colapso, de fratura das estruturas de modo geral, foi detectado que elementos potencializam essas falhas, especialmente cantos que são concentradores de tensão e microdescontinuidades, tais como microporos, microinclusões, microfissuras que se localizam quase que superficialmente na zona de transição solda e metal de base. Com os esforços de utilização e com a concentração de tensão sobre essas microdescontinuidades, elas acabam criando um mecanismo de nucleação de fissuras e propagação de fraturas. Ao longo das últimas décadas, inúmeros institutos de pesquisa e desenvolvimento buscaram mecanismos para sanear esses efeitos danosos sobre as juntas soldadas. E o mais recente, o mais inovador e eficiente é o processo chamado Hi-Fit, que consiste na aplicação de um impacto mecânico com intensidade, frequência e forma controlada sobre essa zona de transição, de tal forma a produzir uma tensão compressiva benéfica residual, alterar a morfologia da zona de transição, dissipando os concentradores de tensão e principalmente comprimindo estas eventuais microdescontinuidades. No próximo vídeo nós estaremos trazendo mais informações com maior profundidade a respeito desta aplicação. Um abraço e até lá. Em soldagem, e hoje daremos continuidade às explicações relativas ao processo Hi-Fit. Durante os últimos dias recebemos inúmeras mensagens através desse canal e através do WhatsApp que são muito interessantes e pertinentes ao processo e às nossas explicações. Tenho certeza que no decorrer desse e dos próximos vídeos, todos os esclarecimentos serão eficientes e as dúvidas serão sanadas. Uma das principais questões que nos foram feitas é a respeito dos pontos onde deverão ser aplicados esse tratamento. A primeira análise, ela deve partir do departamento de engenharia do produto ou dos responsáveis em avaliar, seja através dos elementos finitos, ou seja, através dos experimentos práticos, quais são as regiões do equipamento que sofrem as maiores concentrações de tensão. E ali, naturalmente, nós aplicarmos o processo Hi-Fit para minimizar ou eliminar esses concentradores de tensão, melhorando a condição do processo. Um outro ponto bastante importante a ser considerado e relembrado é que a solda deverá atender, antes da aplicação do processo Hi-Fit, a todas as premissas dos critérios de aceitação de qualidade. A aplicação do processo Hi-Fit é executada utilizando um dispositivo especialmente desenvolvido
com todos os recursos tecnológicos para que o impacto seja aplicado de maneira controlada em sua intensidade e em sua frequência. Além disso, nós temos na ponta de aplicação uma forma geométrica adequada para o tipo do material, a espessura, a dimensão e a geometria da solda. No que diz respeito à segurança individual, a aplicação do RaiFit exige o uso de óculos de segurança, protetores auriculares e luvas. A aplicação tem requisitos específicos com relação ao posicionamento do dispositivo em seu deslocamento em relação à solda e, muito especificamente, a região de transição da margem da solda e o metal de base. O dispositivo possui recursos de iluminação para fazer a aplicação na posição correta. Nós faremos 2 pequenos vídeos com a iluminação e sem, para que vocês possam perceber a correta aplicação. A aplicação tem requisitos específicos com relação à sua qualidade. Isso é avaliado através de calibres especiais para a medição da forma e da profundidade da impressão. Hoje responderemos a questões que nos foram enviadas e daremos 3 dicas para quem qualifica procedimentos de soldagem. Essa atividade, como dito pelas normas, tem a finalidade de simular em uma peça de teste a condição que será executada em produção, de tal maneira que após essa soldagem de peça de teste, ela seja trazida para um laboratório, onde com os ensaios poderão ser atestados que os resultados atendem os requisitos de projeto. Então a primeira dica é que não se limite apenas a observar esses princípios, mas procure avaliar durante a qualificação questões como taxa de deposição, velocidade de soldagem, dificuldades com determinadas posições, os custos daquela operação, de tal maneira que se agregue mais informações a esse trabalho tão importante. A segunda dica que eu gostaria de dar é que as normas, elas prescrevem os ensaios mínimos necessários, segundo cada uma, para aprovar aquela qualificação. Procure, sempre que possível, agregar mais alguns ensaios que tragam mais informações. Por exemplo, por que não executar uma macrografia da junta soldada de tal maneira que se possa verificar a distribuição dos passes, planejar a deposição das camadas, dar uma visão panorâmica daquela junta especificamente. Além disso, por exemplo, se você tem uma espessura considerável, onde você certamente vai agregar bastante calor ao material, por que não fazer uma micrografia onde se avalie hipóteses de crescimento do tamanho de grão na zona termicamente afetada? Se você faz, por exemplo, uma qualificação no material de médio e alto carbono, de um aço baixa liga, por que não fazer uma varredura de microdureza de tal maneira que você possa avaliar formação de zonas duras na zona termicamente afetada?
procure aproveitar essa oportunidade e conhecer mais a respeito do que está sendo produzido. E a terceira dica que eu gostaria de dar é que uma vez que você tenha o procedimento aprovado, os documentos prontos, chame o pessoal de chão de fábrica, encarregados, inspetores e principalmente o soldador e compartilhe aquelas informações que foram produzidas. Discuta com os soldadores, por exemplo, as faixas de variáveis qualificadas, de tal maneira que ele possa se programar, conhecer os limites, uma vez que, de fato, quem produzirá a qualidade e, em última instância, é o soldador. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Se tiverem dúvidas, nos mande através aqui do YouTube, do WhatsApp ou das nossas mídias sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.